Olá, prezado aluno. Como combinado, estamos de volta para falar do que hoje? Crimes contra a administração pública. Quando a gente fala de crimes praticados contra a administração pública, a gente tem de estabelecer uma distinção, porque esse último título do nosso código, na parte especial, ele dispõe a respeito de várias situações em que o crime é praticado tendo a administração pública como vítima. Nós vamos nos ater em duas situações. Uma, nos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. É o que a gente vai ver nesta aula de agora. E para a próxima aula, nós vamos deixar reservado, então, os crimes praticados por particular contra a administração pública. São essas duas facetas que a gente vai ver quando a gente tem a administração pública como vítima. No último título, chegando ao final, então, do nosso estudo da parte especial. Nessa primeira parte, então, a gente vai discutir crimes cometidos por funcionário público contra a administração pública. E convém, então, a gente entender, ainda que genericamente, o que o nosso código trata por funcionário público. O nosso Código Penal ele dá uma ideia mais ampla possível a respeito de funcionário público. Ele diz que é aquele que ocupa cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente e ainda que sem remuneração. Então, aquele que é convocado para prestar uma função pública, um serviço público, ainda que sem remuneração, ele, se praticar uma dessas condutas, vai ser considerado funcionário público para fins penais. Veja só que interessante. Então, a pessoa foi convocada para ser jurada, a pessoa foi convocada para trabalhar nas eleições, aquilo que ninguém gosta, ficar lá de mesário no dia das eleições. Se isso acontecer e uma conduta criminosa for praticada por essa pessoa, ela é considerada para fins penais funcionário público. Poxa, mas eu não ganhei nada para isso, eu estava lá obrigado ainda, porque se dependesse de mim eu jamais ia ser mesário na eleição. Pois é, mas para fins penais, quem exerce, ainda que transitoriamente, ainda que sem remuneração, um cargo ou função pública, responde penalmente como se funcionário público fosse. E ainda o Código equipara outras tantas pessoas que ocupam cargos em entidades como, por exemplo, entidades paraestatais, entidades de administração indireta, todos eles são funcionários públicos para fins penais. E as condutas que a gente tem nessa parte do Código? Quais são as mais importantes? A primeira que a gente selecionou é aquela que vem logo no artigo 312 do nosso Código Penal. Artigo 312. Trata de qual crime? Crime de peculato. Ora, quem nunca ouviu falar do famoso peculato? Talvez quando se pense em funcionário público, a conduta que primeiro vem à cabeça é a conduta do peculato. E como o nosso código trata dessa conduta? Vamos dar uma olhada juntos? Eu e você? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pela leitura do 312, o que a gente consegue perceber? A gente consegue já identificar duas formas de conduta. O funcionário público, ou ele se apropria de um bem, de um valor, de uma coisa pública, ou ele desvia em proveito próprio ou alheio. Daí, então, que a doutrina já denomina essas duas condutas com dois nomes diferentes. A doutrina chama essas duas formas de peculato, apropriação, e peculato, desvio. Dá nome para isso. Então, se a gente encontrar lá no exame de ordem alguma pergunta a respeito de peculato, apropriação, a gente já sabe. O funcionário público se apropriando de algum bem, algum valor ali descrito no artigo 312. Já por outro lado, se a gente tiver uma pergunta relativa ao peculato desvio, a gente vai poder perceber que é esse tipo de conduta empregado pelo funcionário público. O crime de peculato, então, ele não deixa de ser uma espécie de crime patrimonial, porque ele lida com a coisa pública, com o bem público. E se o funcionário desvia ou se apropria desse tipo de coisa, então o que acontece? Ele vai ser punido. Na conduta apropriação,
a gente pode imaginar e pode dizer isso como se fosse uma verdadeira apropriação indébita praticada pelo funcionário público. É uma verdadeira apropriação indébita. E com o desvio não deixa de ter essa ideia também. Ele desvia em seu proveito ou em proveito de terceira pessoa algo que não lhe pertence, mas pertence à administração. Né? É essa conduta que a gente tem descrita, então, no crime de peculato. Como a gente também pôde observar nessa conduta, o bem não precisa ser propriamente da administração. Veja só, que coisa interessante. Pode ser um bem particular, mas que esteja ali sob o domínio da administração. Como, por exemplo, um bem que esteja depositado junto à administração, um automóvel apreendido num pátio, qualquer coisa que o valha. É isso que a gente vai entender ainda como possível em relação ao crime de peculato. Vamos falar do bem jurídico tutelado, como a gente tem feito em algumas condutas criminosas. O que se tutela aqui? Veja, são os crimes contra a administração pública. Então, o que é tutelado? A administração, sim, mas um aspecto da administração é tutelado aqui. Qual é? É a sua moralidade, a moralidade do serviço público que se tutela com o peculato. Não é lícito ao funcionário agir dessa forma. Há quem diga que também é o patrimônio público tutelado, e tem razão nessa afirmação. Então é a administração pública no sentido aí da moralidade do serviço público e do próprio patrimônio público. Sujeito ativo ou funcionário público, é claro. Alguém que não seja pode praticar em conjunto com ele? Pode, mas o sujeito ativo, que a gente vai entender, é um crime próprio, é um crime praticado pelo funcionário público. Sujeito passivo, obviamente, a administração, e se porventura tiver um terceiro lesado, porque pode haver um bem particular envolvido nessa conduta, ele também será vítima, mas no primeiro momento, a administração. E nessa primeira conduta, nessa conduta do caput que a gente pôde observar, quando que vai ocorrer a consumação desse delito? Vai ocorrer quando acontecer a apropriação ou desvio desse bem que a gente se refere. Ok? No parágrafo 1º do artigo 312, a gente vai ter uma conduta um pouco diversa. No parágrafo 1º, a gente vai encontrar a seguinte descrição. Parágrafo 1º do 312. Aplica-se a mesma pena que a gente viu que é de 2 a 12 anos de multa, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Opa! Prezado aluno, nós estamos diante de uma conduta diversa. O funcionário aqui, ele não está na posse de algo e se apropria ou desvia esse algo. Aqui ele não tem a posse, mas ele subtrai ou ele ajuda, ou ele concorre para alguém subtrair. Sabe que nome a doutrina dá a esse tipo de conduta, a do parágrafo 1º? Peculato furto. Então nós estamos diante de mais uma espécie de peculato. Peculato furto. Lá no caput vimos o peculato apropriação, peculato desvio. No parágrafo 1º a gente vai encontrar o peculato furto. Aquele em que não está a coisa na posse do funcionário, mas ele a subtrai. Mesmo assim, mas então não é um simples furto? Não, porque ele só faz isso em razão do seu cargo. Ele só tem acesso a esse bem em razão do seu cargo. Então, lá na repartição pública, só determinados funcionários podem entrar junto a um lugar da Receita que tem um cofre. Só determinados funcionários. E ele se prevalece dessa sua condição de poder entrar lá para furtar esse valor. Não é um crime que qualquer pessoa pode cometer, por isso que a gente vai ter a figura do peculato. E concorrer para que o outro o faça, ele tendo acesso ali, ele deixa esse cofre aberto para um terceiro vir e pegar. É assim que se caracteriza a conduta do parágrafo 1º, que é punida da mesma forma que a do caput. Tá